Você sabe para que serve o tarô e como ele surgiu? A Lotus Esoterismo vai mostrar a origem e o significado de cada uma das 22 cartas do tarô Arcanos Maiores. O tarô teria surgido entre os séculos XV e XVI, nas imediações da região norte da Itália. Em italiano, o oráculo é conhecido como tarocchi ou tarocco, derivado da palavra tara, que significa dedução. Outra suposição a respeito da origem do tarô atribui seu surgimento a fontes indianas. Daí, a hipótese de que a palavra tenha surgido de taro, significando baralho das cartas em hindu. O tarô tradicional é composto por 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Arcanum, em latim, quer dizer mistério, segredo acessível à percepção humana por meio de estudos dos símbolos. Cada arcano representa simbolicamente os elementos da psique humana, denominados pelo consagrado psicólogo Carl Jung como arquétipos. Grande estudioso dos símbolos, Jung sabia que a interpretação deles mudava no decorrer dos séculos. Não basta apenas saber reconhecer e listar nossos problemas, precisamos a todo momento de caminhos para solucioná-los. A magia das cartas pode estabelecer uma conexão com o autoconhecimento e assim evoluir espiritualmente e materialmente. Quando lançadas na mesa, as cartas fazem com que a pessoa reflita e encontre as respostas desejadas dentro de si mesma. A partir de sua rica linguagem simbólica e combinações dos arcanos, o estudante que se determina a estudar o tarô traz para sua vida uma inesgotável fonte de conhecimento. Em um segundo momento, o estudante tem acesso aos significados dos arcanos maiores do jogo, muitas vezes passados por meio de vivências como meditações e visualizações, além de outros métodos esotéricos que somam valor ao estudo das cartas. Vale registrar que ética e postura também são assuntos de grande importância comentados na tarologia, já que o comprometimento e sinceridade do tarólogo são imprescindíveis para um trabalho de qualidade. A Lotus Esoterismo convida você a conhecer melhor este universo das cartas. Seja bem-vindo e assista aos nossos vídeos explicativos. Significado das cartas do tarô, Arcanos Maiores, Carta do Tarô 0 ou 22, o Louco. De homem a homem verdadeiro, o caminho passa pelo homem louco. Michel Foucault. É considerado o arcano maior e mais importante. Seu significado é muito diferente do que imaginamos quando ouvimos a palavra louco ou qualquer outra palavra relacionada à loucura. Aí começa, portanto, junto com a jornada pelos arcanos maiores do tarô, uma grande lição. Para o senso comum, admita, o louco é uma pessoa que tem uma espécie de doença ou maldição, que lhe retira o juízo, fazendo-o sonhar sonhos impossíveis, passar mais tempo no mundo da lua do que vivendo com os pés no chão e teimar em cultivar tolices. Bem verdade que esta ideia decorre de práticas do passado. Já foram utilizados métodos por vezes cruéis e desumanos na tentativa de encontrar a cura ou a redenção para o paciente. E nem sempre os pacientes apresentavam um distúrbio de origem psicológica, física ou mental. Porém, ousavam pensar de modo diferente ao da maioria. A consequência era uma piora considerável no estado do paciente, que aí teria duas opções. Opção A: ser capaz de dizer ou fazer o que fosse necessário para ser considerado normal, ou B: permanecer em sua loucura. No entanto, alguns estudiosos e também personalidades famosas ganharam ainda mais destaque falando sobre a loucura de uma forma inusitada, como Michel Foucault, que escreveu um belíssimo livro chamado História da Loucura, e o nosso eterno maluco beleza, Raul Seixas. Eles apresentaram um ponto de vista diferente sobre o louco e a loucura, reconheceram esses conceitos como partes indispensáveis de nossas vidas, e eis que o senso comum passou a repetir o ditado: de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. O louco no tarô nos mostra o lado doce, indispensável e leve da loucura. Como carta inicial, seu número é 0, que representa a ausência de boas ou más intenções. A carta de tarô, o louco, representa também a fundação, o começo de tudo,
a mente criadora. O louco no tarô, portanto, é capaz de enxergar a realidade sem máscaras, sem a ilusão de que somos independentes. Tudo está conectado. É uma carta leve que reconhece as coisas como são, inclusive a nós mesmos, sem julgamentos. Por outro lado, é preciso abster-se um pouco do que é considerado o mundo real para que uma ideia surja, e a ideia é o começo de tudo. Quando a carta do tarô, o louco, aparecer para você, saiba que é o momento de se recolher e fazer uma reflexão, para que a ideia, solução ou resposta que busca venha à tona. Não há necessidade de forçar nada, pois a grande mensagem da carta de tarô, o louco, é: seja você mesmo e tudo ficará bem. Esta mensagem não tem somente a ver com o consulente, mas com tudo que existe, pois todas as coisas são interligadas. E para que a engrenagem universal funcione perfeitamente, cada um deve interpretar o papel ao qual foi designado. Assim, seja quem você nasceu para ser. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta de tarô 1, o mago, por Lotus Esoterismo. Quando alguém evolui, evolui tudo que está à sua volta. Paulo Coelho. A princípio, o significado da carta O Mago está relacionado com a imagem de um ilusionista ou mágico, mas a palavra e a imagem de mago acabaram ganhando a preferência, especialmente porque, se utilizados com verdade, os feitos de um mago são reais. A ideia surgiu com o louco, o arcano 0. Ocorre agora, então, o movimento de onde se originam os 4 polos do universo, com suas emoções, elementos, suas características e interações. Tudo é criado a partir da dinâmica entre esses polos, e depois de visualizar esta imagem, fica ainda mais fácil fazer as associações necessárias para compreender as características basais de algumas situações conflitantes. O mago representa o equilíbrio do universo e também o domínio dessas forças em si mesmo. Para que isso seja possível, é necessário ter consciência plena, um conceito muito difundido atualmente como mindfulness. Inclusive, é possível fazer cursos onde, através da meditação, podemos fazer o processo de despertar da nossa consciência, tornando-a plena. Dessa forma, não só temos controle maior sobre as situações, mas especialmente sobre nós mesmos e os resultados que pretendemos gerar. Todos os elementos citados podem ser visualizados na maioria das representações de cartas de tarô do Arcano Maior 1. As cartas geralmente mostram um homem no início de uma ação mágica. O movimento é sempre bem representado, bem como os 4 elementos e oposições de alto, baixo, direita e esquerda. Cada deck, no entanto, esconde segredos em seus simbolismos particulares. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, quando o mago aparecer no seu jogo, tenha em mente a interação dessas 4 forças essenciais para a existência. Lembre-se que é preciso desenvolver a consciência plena para administrar o jogo da vida em que essas 4 peças se movem. Umas dependem das outras, e a sua tarefa aqui é encontrar seu próprio equilíbrio, a fim de ser capaz de lidar com o seu próprio momento presente e ainda inspirar os que estão à sua volta. A grande alquimia do mago acontece dentro dele próprio, quando consegue transformar e modificar um defeito em qualidade, uma emoção em outra e uma ideia em uma ação. Quando a alquimia acontece dentro, a realidade exterior se transforma. Quando invertida, esta carta do tarô mostra alguém que faz mau uso do conhecimento ou poder. Pode ser considerado um aproveitador, um impostor e, nesse sentido, um ilusionista. Palavras-chave: princípio, ideias que se tornam ação, diplomacia, autorrealização, poder. Concentre-se, busque o equilíbrio, acredite em você e faça a magia acontecer. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 2, a sacerdotisa. Toda mulher leva um sorriso no rosto e 1000 segredos no coração. Clarice Lispector. A sacerdotisa representa a união do uso da intuição e do pensamento analítico, o que resume bem o conceito de sabedoria. É uma carta com energias femininas e todas as suas características. Nas águas da mudança e da transformação repousa a nossa sacerdotisa. A água, como elemento presente nesta carta do tarô, indica certas qualidades dessas mudanças.
mudanças que ocorrem primeiro internamente, mudanças que ocorrem através da perseverança, mudanças com muita força contida, mas que ocorrem em geral com suavidade. A sacerdotisa também é uma carta que fala da nossa ancestralidade e da inteligência e ensinamento que adquirimos dos nossos ancestrais. Também se refere a conhecimentos ocultos ou segredos. Aponta uma pessoa que guarda muito dentro de si, muito mostra, mas pouco revela. A sacerdotisa mostra as dualidades do mundo e ela permanece entre todas elas. Entre o consciente e o inconsciente, entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, tem acesso aos polos opostos e é capaz de fazer fluir energia de um polo a outro. Esta carta do tarô indica que o conhecimento do bem e do mal é indispensável à nossa consciência, pois somente assim poderemos fazer o uso da consciência plena ao agir, usando o poder adquirido e escolhendo a direção positiva ou negativa dos nossos atos. Palavras-chave: segredo, intuição, instinto, sabedoria silenciosa. A mensagem desta carta do tarô para você é que somente o confronto com os seus próprios sentimentos e com sua face real tornará você completo. Vivemos num mundo de dualidades que se completam. Quando a sacerdotisa aparece invertida, indica uma pessoa superficial ou egoísta. Esta carta significa que você está muito passivo diante de uma situação. Talvez esteja apenas lidando com a questão do plano mental. Aqui, a sacerdotisa te pede ação e consistência. Se você for capaz de alcançar a consciência plena, assumindo seu eu integral, você será capaz de gerar mais luz que o sol. Portanto, não deixe aquela sua qualidade ou defeito escondido. A perfeição está no todo. Confie na sua intuição e na sua inteligência adquirida e seja você de forma integral. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 3, a Imperatriz. É assim que será, doa quem doer. Ana Bolena. Em muitos baralhos de tarô, a imagem da Imperatriz não é apenas a de uma mulher sentada em um trono, mas a imagem de uma mulher grávida sentada em trono. A gravidez nesta imagem revela o fruto, aquele que transforma a situação de forma definitiva. A Imperatriz é então uma carta do tarô que representa a força de uma mãe devotada por sua obra. A sua criação, ela leva nutrição e amor incondicionais. Isso também significa que não importa para que lado penda sua criação, bem ou mal, a entrega é total. O significado da carta A Imperatriz pode ser bem definido por uma mulher no auge de sua vida, realizada com suas próprias conquistas e sua ascensão. Ela já viveu o suficiente para ter experiências e adquirir sabedoria. Sabe que precisa se defender, pois sua posição é cobiçada e por isso carrega um escudo. Ela é a própria luz e não apenas a grande mulher por trás de um grande homem. Uma vez que alcançou este patamar, irá mantê-lo. Palavras-chave: força, sucesso, abundância, fecundidade e beleza. A Imperatriz é uma excelente carta que aponta para a presença da força necessária para a conquista de objetivos. Também é um grande indicativo de gravidez ou de indício de novos projetos e ciclos muito produtivos. Quando esta carta do tarô sair para você, tenha certeza da sua capacidade de colocar em prática seus planos. Agora é o momento certo de agir e dar início a uma nova fase muito mais feliz, iluminada e produtiva. Se, no entanto, a Imperatriz estiver invertida, pode indicar muitos problemas práticos da questão em si, mas também indica que você será capaz de resolver tudo e realizar seu intento. A hora de agir é agora. Você tem tudo o que precisa e o comando sobre a questão é seu. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 4, o Imperador. Ao mais forte, Alexandre o Grande. A primeira curiosidade que esta carta revela está no número 4. Não sendo a grafia comum dos números romanos, também aparece em outras cartas do tarô. A explicação disto se deve à tradição gráfica das cartas de tarô mais antigas. O Imperador, como o número 4, é também um indicador de um novo ciclo. Este número é também associado ao tetragramaton e ao nome de Deus. Percebemos aí
que o imperador, embora seja uma figura humana, na verdade exerce seu domínio sobre os 3 reinos: material, mental e espiritual. As cartas de tarô deste arcano maior sempre apresentam a imagem de um homem maduro, entronado e coroado. A soberania de seu reinado é evidente. Muitas vezes pode ter a perna cruzada, indicando sua singularidade e necessidade de individualização, embora saiba que seus atos refletem em todas as esferas e atingem a todo o seu reino. O imperador é alguém com experiência de vida, com certeza de mais de 40 anos, e sabe que cada qual deve ser responsável pelos próprios atos, estando sujeito às leis do karma e da causa e efeito. No entanto, o imperador acredita que a iluminação possa ser conseguida através da dedicação constante aos seus objetivos, que de certa forma também visam o bem-estar do todo. Mais do que isso, ele reconhece seu direito nato à iluminação. Esta carta do tarô revela claramente o uso da autoridade fundamentada, onde a liderança e a perspicácia são utilizadas, para que outros compreendam que caminho devem seguir. O imperador sabe que, se conseguir que outros floresçam em suas próprias vidas, ele mesmo receberá de volta esta energia como reflexão dos seus atos. Também pode representar um homem influente na vida do consulente, pode ser um pai ou marido ou alguém que exerça algum papel de destaque. Palavras-chave: conquista, liderança autoritária, autoridade fundamentada, firmeza, consistência, concretização, estabilidade e prestígio. Esta carta do tarô indica que temos todas as condições necessárias ao nosso favor. Questões financeiras, materiais e estruturais estão sob nosso domínio. O imperador também configura a tão desejada estabilidade, e como é inflexível, assim também é o que ele garante. Agora é o momento que você já deu o primeiro passo em direção à nova vida. Pode seguir confiante. Você tem o direito de conquistar o melhor. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 5, o sumo sacerdote. Não só de pão viverá o homem. Lucas 4:4, a Bíblia Sagrada. Também conhecida como o Papa, esta carta do tarô permitiu aos historiadores conhecerem uma data aproximada dos primeiros decks existentes. Isso foi possível devido à simbologia empregada nas imagens da carta. Na antiguidade, certos símbolos e costumes se alteravam com a troca de um rei ou de um papa. Dessa forma, tornou-se possível aproximar uma data que determine o surgimento do tarô. O Hierofante também é o nome utilizado para esta carta. Embora não muito popular entre os leigos, este nome é muito interessante. Diferente de Papa, o Hierofante não se refere a um alto sacerdote de uma religião específica. Esta palavra é usada para designar um alto sacerdote de qualquer religião, uma pessoa responsável por dar direção aos outros através do ensinamento espiritual. O sumo sacerdote é uma carta do tarô que revela a boa ação. Com a beleza das primeiras flores, é possível enxergar que o caminho que está sendo seguido é correto. É uma carta que demonstra que ser persistente e escolher bem realmente valem a pena. O sumo sacerdote também significa o seu mestre interior e a revelação das coisas sagradas. A representação do número 5 é recheada de associações. Neste caso, a mais importante de todas é o domínio do homem sobre os 4 polos, já apresentados nos arcanos maiores anteriores e que fazem referência aos 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Assim, este arcano maior também representa o intermediário entre dualidades como terra e céu, criador e criação, aquele que é capaz de ser o elo entre 2 mundos. Acima de tudo, esta carta representa a quinta essência, o 5º elemento. Palavras-chave: proteção, benevolência, religiosidade e espiritualidade. Quando esta carta aparece em uma jogada, revela uma pessoa que tem domínio sobre a espiritualidade e está apto a trilhar o caminho que escolheu. Também indica uma pessoa muito mais voltada para o interior que para o exterior. O sumo sacerdote é capaz de distinguir com perfeição aquele que simplesmente adora o divino de forma cega daquele que adora porque compreende todos os milagres da vida diária e busca o verdadeiro crescimento espiritual. Esta carta do tarô invertida
representa alguém que necessita de apoio espiritual, uma pessoa muito rígida, formal e autoritária, a quem cabe rever sua forma de agir. A mensagem do sumo sacerdote é que devemos buscar um sentido espiritual em tudo o que fazemos. Devemos nos assegurar que nossos objetivos de vida vão colaborar para o mundo de alguma forma. É hora de responder ao chamado do Espírito. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 6, os enamorados. Não sei se a vida é maior do que a morte, mas o amor é maior do que ambas. Tristão e Isolda, o filme. Também pode se chamar os namorados ou os amantes. Tradicionalmente, os enamorados é uma carta que pode representar tanto um homem em dúvida entre duas mulheres, como apenas um casal. A maioria dos decks mais atuais retrata a imagem de um casal, geralmente trocando carícias. A simbologia desta carta de tarô, quando observados os tarôs mais tradicionais e mais antigos, revela muito mais que uma mera decisão amorosa. É possível entender o dilema do homem, que se divide entre a mulher da esquerda e a mulher da direita. Esta carta de tarô tem dois possíveis significados: uma decisão a ser tomada ou um relacionamento harmonioso. Quando os enamorados apontam para uma decisão a ser tomada, esta é feita por vontade própria, através do livre-arbítrio. É uma decisão consciente que o próprio consulente se impõe. Não há interferência de fatores externos que o obriguem a uma decisão. No entanto, o consulente está analisando seu momento, seus desejos, no intuito de tomar uma decisão acertada. Neste ponto, podemos dizer que algo na situação atual traz descontentamento. Podem ser vários fatores, como desmotivação, inércia ou a impossibilidade de expandir conhecimentos ou território. Surge então a opção inovadora, algo que cativa o consulente. Mas, ao mesmo tempo em que desperta a curiosidade, essa nova opção tem a regra de pagar para ver. O consulente só poderá saber tudo o que ela pode oferecer uma vez que fizer a escolha certa e deixar o passado para trás. Se, no entanto, os enamorados apontam para um relacionamento e que fique claro, pode ser afetivo, social, familiar ou ligado aos negócios, a certeza da união perfeita está aí. As referências ao número 6 explicam: 6 é 2 vezes 3, que é o número necessário para completar um ciclo, ou seja, temos 2 ciclos que se uniram, que se entrelaçam. A estrela de Davi é o símbolo máximo desta união perfeita de polos opostos, masculino e feminino, quente e frio, luz e sombra. Cada um dos polos tem o que ao outro falta. Esta carta representa, portanto, um casamento alquímico. Palavras-chave: comprometimento, amor, decisão, opostos, união, relacionamento, casamento. Os enamorados te avisam que o momento em que você está passando foi gerado voluntariamente por você. Desta forma, cabe a você avaliar não só a situação, mas a sua vida até o presente momento e se dispor a dar um passo rumo à evolução. Se a carta estiver invertida, indica dúvida, impotência, separação e tentações do caminho. Tome cuidado. Esta carta do tarô indica que, apesar das incertezas, aquilo que é feito baseado no amor tem força suficiente para vencer qualquer barreira. Se você tiver feito uma pergunta sobre relacionamento ou associações, a resposta é a melhor possível. Uma união abençoada e perfeita. A mensagem desta carta do tarô para você é: seja qual for a escolha que deve ser feita, o coração indicará o melhor caminho. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 7, o carro, por Lotus Esoterismo. A vida é igual a andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Albert Einstein. Também pode se chamar a carruagem. A imagem clássica desta carta é a de um homem em cima de uma espécie de carruagem. 2 cavalos permanecem abaixo desta carruagem, mas é nítido que os cavalos estão colados a ela. Tanto o homem quanto o cavalo olham para o mesmo lado, embora os cavalos estejam aparentemente indo à direção oposta. É possível notar também a simbologia das cores, que se invertem nos cavalos,
e estão presentes na figura do homem. Outro ponto interessante é que o homem coroado está inteiramente protegido com vários adornos para este fim. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, é uma carta muito positiva que revela mudanças e um novo caminho a ser percorrido. É bom que fique claro que é preciso que alguém governe o carro, caso contrário, o rumo não será o esperado. Nesse sentido, é bom o consulente ter certeza de que se as coisas estão mudando, é bom ele tomar as rédeas, a direção do carro e comandar os acontecimentos. Como toda nova estrada, não sabemos o que esperar. Tudo se revelará à medida que formos caminhando. Isso causa à maioria das pessoas uma angústia, um sentimento de impotência por medo do desconhecido. Mantenha a calma e o controle. Esta carta revela que você consegue dominar e equilibrar forças opostas a fim de alcançar seu objetivo. Além do mais, você também tem todas as capacidades necessárias para começar um novo caminho e por isso o carro anda. A presença desta carta do tarô diz que quando temos fé, não temos medo de enfrentar as dificuldades, pois estamos centrados no poder interior da paciência, concentração, consciência e sabedoria. Aí então somos capazes de nos movermos e enfrentarmos o mundo. O carro pode ainda anunciar uma viagem por terra. Palavras-chave: mudança, jornada interior, viagem, vitória sobre as dificuldades, realeza, sacerdócio. O carro te avisa sobre mudanças imediatas em sua vida. Talvez aquele plano ou sonho que você tenha esteja prestes a sair do papel. Mas lembre-se que é você quem deve vencer o medo e os desafios e direcionar o caminho do seu carro. É preciso equilíbrio. O carro também pode ainda ser anúncio de uma viagem. Se esta carta do tarô sair invertida, conte com atrasos e dificuldades no andamento dos planos. Revela uma pessoa que não tem os talentos necessários para atingir suas altas ambições. Com esta carta de tarô, a mensagem mais importante revelada é que você sairá vitorioso de uma jornada, pois é capaz de superar qualquer obstáculo e seguir em frente. Lotus Esoterismo. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 8, a justiça, por Lotus Esoterismo. A justiça divina pesa em balanças diferentes, os pecados dos homens dissimulados e os dos sinceros. Dante Alighieri. A justiça no tarô é a imagem de uma mulher sentada em um trono, com uma coroa. Em uma de suas mãos, porta uma espada com a lâmina na direção do céu. Em outra mão, segura uma balança em equilíbrio à altura do peito. Curiosamente, a dama não tem os olhos vendados, característica muito observada nas obras de arte da antiguidade, no que se refere à justiça. A venda nos olhos permitiria a imparcialidade de manter o mesmo peso e medida para pessoas de posições diferentes. Podemos associar a imagem desta carta de tarô à figura do arcanjo Miguel e também ao signo de Libra. É uma carta estática que não demonstra movimentos externos, todo o processo é interno. A leitura da Lotus Esoterismo afirma que este arcano maior representa o karma, a justiça e suas leis. Através dessas leis, todo o bem que se pratica deve ser praticado livremente, sem esperar retribuição de qualquer espécie, e assim retornará a quem o praticou. Para a maldade, as leis permanecem as mesmas, e toda a maldade praticada retornará como um bumerangue e retorna a quem o atirou. A justiça também alerta para uma situação onde é preciso usar o julgamento e, portanto, refletir bastante antes de tomar uma decisão. A necessidade de julgamento confronta com o perigo de julgar alguém sem antes ser capaz de se colocar no lugar dessa pessoa. É preciso muita cautela e seriedade. Se o assunto em questão é o amor, esta carta prenuncia um relacionamento muito racional, sem calor. Pode indicar separação. Palavras-chave: justiça, equilíbrio, julgamento, estabilidade. Esta carta revela que o consulente está diante de uma situação onde é necessária uma avaliação antes da tomada da decisão. Na maioria das vezes, é uma situação kármica pela qual o consulente deve passar. Para superar quaisquer empecilhos e facilitar decisões, o consulente contará com a clareza mental e com a ajuda de bons conselhos. O consulente tem a autoridade necessária para dar o desfecho à situação
sempre lembrando que deve agir com cautela. A carta A Justiça invertida tem um sentido bastante óbvio, que é a injustiça. Cuidado se estiver lidando com algum processo ou acusação, pois há uma grande chance de você se tornar vítima da injustiça. A Justiça diz: deixe o passado para trás e encontre equilíbrio e vitória. Lotus Esoterismo. Significado das cartas do tarô: Arcanos Maiores, Carta do Tarô 9, o Eremita, por Lotus Esoterismo. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. São Francisco de Assis. Este arcano maior apresenta uma figura masculina solitária, um ancião. Ele permanece afastado de tudo e de todos. Ele contempla o seu mundo interior e a solidão lhe acompanha no caminho que segue. É uma pessoa que aparenta experiência de vida e sabedoria, demonstra o silêncio e a placidez em suas expressões fortes, mas calmas. Geralmente carrega alguma fonte de luz, como uma lamparina. Essa alegoria refere-se ao fato do eremita não ser apenas uma pessoa iluminada, mas aquele que carrega a luz aos seus escolhidos. O ermitão está em movimento, seguindo seu caminho, carregando sua luz. Não é uma carta estática, e sim que fala de um movimento sem pressa e sem demora, no tempo certo. Algumas curiosidades sobre esta carta são que ambas as grafias 9 e 9 podem ser encontradas. Além disso, atribui-se à imagem do eremita a alegoria de Diógenes em busca de um homem. Sua história percorreu séculos e acredita-se a esta relação a presença da lâmpada da lâmina do tarô, uma vez que na antiguidade fosse comum retratar monges ou ainda peregrinos, mas sem qualquer imagem de lâmpada. Segundo a leitura da Lotus Esoterismo, esta carta do tarô indica que já sabemos controlar a nossa raiva, portanto podemos permanecer como eremita e simplesmente olhar para dentro. Nós encontramos nossa força interior e sabemos a verdade sobre a nossa existência. Já desenvolvemos a habilidade da autossuficiência e temos confiança da nossa sabedoria. Não há mais a necessidade de alimentar falsos desejos de um ego falso com poder, segurança, fama e riquezas. Sabemos agora que o tesouro do mundo está bem dentro de nós. Em nosso santuário interior, somos capazes de encontrar nossa liberdade e dividir nossa felicidade e conhecimento com poucos escolhidos. Palavras-chave: grande sabedoria, meditação, recolhimento, moderação, discrição. Quando esta carta aparecer, ela pode indicar que talvez seja necessário um recolhimento a fim de obter esclarecimento sobre uma questão. Também indica que segredos podem ser revelados, assim como qualquer situação nebulosa em sua vida. É necessário ter prudência para agir de forma acertada, por isso é necessária a reflexão interior. Lembre-se que, com o eremita, tudo anda no passo certo, nem rápido e nem devagar demais, apenas no fluxo correto. Invertido, o ermitão revela uma pessoa obsessiva, isolada, avarenta, muito fechada e por vezes tenebrosa. O eremita lhe diz que você tem dentro de si a luz necessária para iluminar o caminho. Basta encontrá-la e tudo poderá ser resolvido apropriadamente. Lotus Esoterismo. Significado das cartas do tarô: Arcanos Maiores, Carta do Tarô 10, a Roda da Fortuna, por Lotus Esoterismo. O Sol para a Roda da Fortuna nunca, Francisco de Quevedo. Também conhecida como a Roda do Destino ou a Roda da Fortuna, é sem dúvida uma das cartas mais conhecidas por todos e tem seu papel muito bem representado ao longo da história humana, através de imagens, relatos e definições, a tal ponto de acessar o nosso inconsciente coletivo, e por isso hoje em dia, se alguém mencionar a Roda da Fortuna, todos os presentes terão uma imagem e uma definição em suas mentes. A Roda da Fortuna representa também as fases, as etapas da vida, bem como o próprio processo de nascer, morrer e renascer num ciclo infinito. Antigamente, a fortuna ou o destino era representada por uma mulher, às vezes bem vestida e coroada, noutras, maltrapilha e louca, que detinha o controle da roda, girando-a e fazendo a vida dos homens andar, mas sem ser capaz de movimentar a roda em si.
Isso demonstra que, embora houvesse movimento e com ele a mudança, ainda assim algo, a estrutura maior, permanecia inalterada, imóvel e estática, mantendo o equilíbrio dos opostos. Esta carta de tarô indica a mudança contínua e os altos e baixos da vida. O desafio é se preparar para o inesperado. É preciso ter os pés no chão para se adaptar às mudanças, já que a sua felicidade ou infelicidade diante dos fatos cabe somente a você. A roda da fortuna, de acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, é presságio de novas oportunidades e por isso devemos estar atentos aos mínimos movimentos para que talvez consigamos antever e nos preparar para o que virá. Palavras-chave: ciclo, adaptação à mudança, boa sorte, honra, oportunismo, início frutífero, mobilidade. Quando a roda da fortuna aparece, indica que a boa sorte está do seu lado. A instabilidade que a carta denota revela um processo evolutivo, por isso o movimento. Assim sendo, também mostra mudanças que se avizinham e que serão acolhidas com muita facilidade, pois são mudanças benéficas que visam o crescimento. Invertida, a roda da fortuna indica revés, descuido, mudança com dificuldade. Esta carta também indica boa sorte quando o assunto é um casamento no futuro. A roda da fortuna informa que sua vida terá uma mudança para melhor. Prepare-se, a roda vai girar mais uma vez. Lotus Esoterismo. Significado das cartas do tarô: Arcanos Maiores, carta do tarô 11, a força, por Lotus Esoterismo. A força não vem da capacidade física, ela vem de uma vontade inabalável. Mahatma Gandhi. Esta carta tem uma história curiosa, tradicionalmente ocupando o lugar central dos arcanos maiores, como o arcano maior 11, pode ser encontrada em alguns decks mais modernos na posição do arcano 8º, posição ocupada pela carta A Justiça. A troca, adotada por Rider-Waite e outros que se seguiram, visava de fato uma modificação no equilíbrio dos significados dos arcanos maiores. Por esta razão, é possível encontrar o arcano A Força tanto como o arcano 8º e como o arcano 11, sendo ambas as posições aceitas. Sabemos que toda a carta de tarô tem um motivo bem claro para ter as imagens que tem, da forma como são apresentadas, com os símbolos e ordem numérica bem definidos. Em uma análise mais profunda, podemos dizer que a mudança no posicionamento não se faz necessária, e assim sendo, em nossa interpretação, vamos manter a ordem numérica tradicional. Esta carta do tarô revela o nosso leão interior. A Lotus Esoterismo revela que se formos atacados e não estivermos preparados para combater os maus sentimentos que irão surgir, o leão tentará defender a si mesmo e nos consumirá ao invés de nos dar a força que precisamos para superarmos as adversidades. Devemos ter plena consciência, caçando e confrontando o leão que vive dentro de nós, aprendendo a controlá-lo e alimentá-lo no momento certo. É evidente que ter força é um aspecto positivo, desde que saibamos quando e como usá-la. Este arcano maior significa que podemos obter conquistas se entrarmos em contato com nossos desejos, colocando a racionalidade e a intuição para trabalharem juntas. A força a que se refere esta carta não é a força bruta. Ao contrário, a força revela que suas formas sutis, como amor, sedução, inteligência e beleza, são mais eficazes do que a força bruta. Palavras-chave: força espiritual, domínio espiritual sobre a matéria, domínio da força sutil em relação à força bruta. Este arcano maior revela ao consulente que é necessário estar equilibrado internamente para superar as adversidades e confrontos que venham do exterior. A força que o consulente deverá usar para atingir a vitória é baseada no amor, sutileza e perspicácia, e aqui, bater de frente só irá causar mais dificuldades. Se esta carta de tarô sair invertida, revela uma pessoa que segue seus instintos primitivos, que é dominada por sentimentos como orgulho e raiva. É uma pessoa que se deixa abater facilmente pelos outros, pois não sabe usar a força que tem. Se a força aparecer para você, anime-se, você encontrará um jeito especial de resolver uma preocupação ou de realizar um desejo. Lotus Esoterismo.
Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 12, o enforcado, por Lotus Esoterismo. Apenas aquele que vê o invisível é capaz de criar o impossível. Frank Gaines. O enforcado, a princípio, causa má impressão, a começar pelo nome da carta. O consulente tende a imaginar que está acabado, sem saída, numa situação muito ruim. A seguir pela imagem, que realmente mostra um homem pendurado pelo pé. E por último, uma ideia geral que se transmite ao ler e olhar esta carta. Uma análise mais cuidadosa da imagem, porém, revela que o homem não demonstra sofrimento ou angústia. A expressão é de quem está apenas apreciando o mundo sobre uma nova perspectiva, e isso muda tudo. É aí então que o enforcado se revela. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, esta carta do tarô evidencia a coragem de quem não tem medo de encarar e assumir seu eu interior. Esta coragem vem da fé nas leis divinas. A fé permite que sigamos nosso verdadeiro caminho e superemos qualquer obstáculo, pois nos dá a certeza de que estamos fazendo o que é certo. Fazer o certo reflete nas nossas vidas, nas vidas de quem está ao nosso redor e, por fim, age como um dominó, afetando a vida de muito mais. É uma carta que fala de seguir nossa missão pessoal com as lentes da perseverança, que nos mostra que somos capazes de melhorar naquilo que ainda não temos domínio. Por outro lado, percorrendo este caminho, também nos são revelados nossas forças e dons. Podemos enxergar aquilo que nem todos são capazes. É a oportunidade de aperfeiçoamento do espírito. O enforcado também revela que enquanto você não seguir o caminho para o qual você for escolhido, haverá a tendência de emitir uma imagem distorcida de quem você realmente é para o mundo. Apenas quando começar a dar os passos na direção certa, você poderá ser melhor compreendido, especialmente porque está se compreendendo melhor e se aceitando como uma personalidade integral. Palavras-chave: reenquadramento, semente, aceitar o destino, mudança de vida, paz interior. Este arcano maior revela que o nosso trabalho é conquistar aquilo que nos falta e nos livrar de tudo aquilo que nos afasta da luz. Devemos seguir a missão para a qual fomos destinados, com a consciência de que ao fazer essa escolha, muitas coisas vão mudar, especialmente nós mesmos. É preciso ter fé para confiar que a nossa missão nos foi dada por merecimento e será conquistada, não importa quais sacrifícios tivermos que enfrentar. O resultado será a vitória. É bom observar as pessoas ao seu redor. Fique atento e mantenha ao seu lado somente pessoas com as quais você tem afinidade e uma troca de sentimentos verdadeiros. Esta carta invertida revela promessas não cumpridas, felicidade parcial. Quando o enforcado aparecer para você, saiba que é hora de ver a vida por um novo ângulo e aceitar-se integralmente. Este é o caminho da felicidade. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 13, a morte, por Lotus Esoterismo. A morte transforma a vida em destino. André Malraux, também conhecido como arcano sem nome. Todos sabem que não há como evitar a morte, que ela chega no momento certo, nem antes e nem depois, e que mesmo que seja uma transição apenas quando iniciarmos a nova fase, poderemos receber os benefícios que amenizarão todo o sofrimento causado pela morte. Este arcano maior é o mais temido pelos leigos, pois acreditam que represente de fato a morte carnal, ou a extinção de algo. Outro aspecto relevante é o fato da carta receber o número 13, um número tão temido e evitado por tantas pessoas. A análise da morte do tarô, no entanto, revela aspectos bem interessantes e promissores, ao contrário dos aspectos sombrios que poderiam ser esperados. A imagem desta carta de tarô revela uma morte ceifadora, mas que também transforma o que está morto e enterrado em nossa vida. A partir desse ponto, podemos refletir sobre o real significado da morte, tendo em vista o movimento cíclico da vida. Quando um ciclo termina, um novo deve recomeçar. A ordem natural a qual o universo se submete é essa. Na busca pelo nosso destino, já trilhando o caminho certo, eis que nos deparamos com a realidade de que tudo aquilo que nos prejudique deve ter fim. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, estejam os elementos que nos afetam dentro ou fora de nós,
eles devem ser eliminados ou bloqueados para que não mais tenham acesso às nossas mentes, aos nossos corações e, como consequência, não sejam mais capazes de influenciar as nossas vidas. E então, a morte se apresenta ceifando todas essas coisas para que o consulente seja capaz de renascer como uma pessoa livre. Palavras-chave: oportunidade de transformação, fins necessários, renascimento. Aqui a tarefa é deixar a morte se apoderar de tudo aquilo que não lhe serve mais: hábitos, pessoas e defeitos. É um processo doloroso, mas necessário. Observe suas emoções, sinta com liberdade o sentimento que vier durante esse processo. Lembre-se que a morte não é o fim das coisas, mas apenas uma transição de um estado para outro melhor. Quando esta carta aparecer, saiba que é hora de pôr fim àquilo que é desnecessário e prejudicial para renascer vitorioso. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 14, a temperança, por Lotus Esoterismo. A temperança é um dos maiores prazeres, Johann Goethe. A princípio, a imagem da temperança faz alusão ao ato de temperar ao colocar água no vinho para amenizar seus efeitos. O contrário também procede, fazendo agora uma curiosa referência às bodas de Canaã, onde Jesus fez exatamente o contrário, transformando a água em vinho para alegrar o casamento. A temperança se apresenta, portanto, como equilíbrio, inclusive em seu aspecto humano de gênero indefinido. Não fica explícito o caráter dominante, masculino e feminino se equilibram na figura que é alada. Esta carta revela a combinação perfeita entre as coisas do céu e as da terra. Através de um trabalho que ocorre de forma muito mais intrínseca e espiritual, é possível agora harmonizar tudo aquilo que pertencia ao antigo eu, com tudo aquilo que o novo eu apresentar ao longo dos dias nesta nova jornada. Para o bom caminhar nesta nova jornada, o consulente deve contar ainda com a paciência e concentração no processo de administrar esses dois mundos com estabilidade. A pessoa que vive os efeitos da temperança é um ser que se elevou, que ascendeu mais um degrau e agora inicia sua ação. É uma carta boa, pois revela que a situação apresenta estabilidade e equilíbrio. No entanto, é bom considerar que a carta não indica o resultado das ações e nem o avanço de processos. As decisões não podem ser tomadas no momento, pois ainda é tempo de refletir. No amor, indica um relacionamento feliz, porém um tanto quanto aprisionador, já que há uma tendência de acomodação. Não é um relacionamento que tende a evoluir, e assim, os próprios envolvidos não evoluem através da relação, mas tornam-se dependentes dela. É importante ter em mente que todo esse processo tem origem no exercício do próprio destino, onde o homem cumpre a sua função divina. Palavras-chave: equilíbrio perfeito, alquimia, harmonia. Quando a temperança aparecer, consciente e inconsciente devem trabalhar juntos. Devemos refletir acerca dos próximos passos. Segundo a leitura da Lotus Esoterismo, saber que o caminho que estamos seguindo é o certo nem sempre indica que temos todas as respostas. Aqui, o como fazer é fator importantíssimo para assegurar o melhor resultado. Diante disso, devemos avaliar com cautela e agir equilibrando nossas energias conflitantes, dominando o ego e suas expectativas e trazendo-os para a realidade da situação. Esta carta de tarô invertida pode revelar uma pessoa submissa, passiva e inconstante que não detém o controle da sua vida. A temperança lembra que somos parte do processo divino de criação. Somos ferramentas do grande trabalho divino. Devemos ter responsabilidade e orgulho, pois somos agentes da harmonia universal. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 15, o diabo, por Lotus Esoterismo. A razão vos é dada para discernir o bem do mal, Dante Alighieri. Esta carta costuma ser muito temida pelos consulentes, mas revela muito mais do que uma figura com chifres e asas, como tem se propagado a imagem do diabo depois do surgimento do cristianismo.
Este arcano maior representa a disputa em nosso interior entre bem e o mal, entre o certo e o errado, questões que aparentemente são de resposta fácil, mas que na lida diária podem se tornar grandes dilemas, pois em alguns casos a linha que os divide é tênue. Em outros casos, a situação pode exigir que se tome uma atitude considerada errada ou desconfortável para o consulente. De qualquer forma, o poder de decisão é do consulente. Caberá a ele decidir de que forma resolver a questão, sempre levando em consideração as consequências e as leis kármicas. É uma carta que fala da vida prática e mudança também, sonhos ou desejos de consumo, metas, sexualidade. Embora as pessoas tenham a tendência de pensar que tudo isso não é relevante no caminho do progresso espiritual, é no mundo material que vivemos neste momento. Estas pequenas coisas são nossos combustíveis, dão-nos forças para continuar e alcançar objetivos pessoais e coletivos maiores. O diabo, portanto, está ligado a realizações concretas. Também indica proteção, o poder de forças ocultas e o poder de influenciar os terceiros. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, esta carta demonstra uma pessoa forte, capaz de atingir seus objetivos, mesmo que para isso precise ser egoísta ou agir de forma escusa. O sucesso sugerido nesta carta tende a não ser tão duradouro ou a ter consequências prejudiciais. Palavras-chave: provas, provações, tentação, mistério, atração sexual, poder oculto, proteção, egoísmo. Se fecharmos os olhos para a realidade das nossas vidas, podemos enxergar apenas a escuridão e o aprisionamento dos problemas e dificuldades. Essa é a grande armadilha do diabo. A pessoa que só enxerga os problemas e as dificuldades não é capaz de ser grata, se sente miserável e vítima, e tudo isso juntos só contribui para atrair mais energia negativa e mais problemas que parecem não ter solução, como uma bola de neve que cada dia cresce mais. Um pequeno problema pode se tornar uma vida de sofrimentos se você não mantiver os olhos bem abertos e o coração agradecido quando as pequenas coisas boas da vida surgem. Porque sim, elas surgem todos os dias, e quanto mais atenção dermos a elas, mais motivos para agradecer aparecem, e essa bola de neve também crescerá. Por mais difícil que seja a situação que estejamos vivenciando, é apenas um momento, e não podemos resumir a nossa vida em um momento. Existem milhares de coisas a levar em consideração quando estamos avaliando como a vida nos tem tratado. Esta carta do tarô invertida revela situações repletas de conflitos ou problemas geradas por meios ilícitos e rodeada de intrigas. Cabe a você a escolha, a sua forma de reagir aos eventos cotidianos determinará sua realidade no futuro. Avalie bem as opções e escolha o tipo de energia que você deseja propagar em sua vida. Você está sendo testado. Seja aprovado. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 16, a torre, por Lotus Esoterismo. A única chance que uma tragédia nos dá, a de reconstruir nossa vida. Paulo Coelho. Uma importante referência histórica desta carta de tarô é a queda da Torre de Babel. Os descendentes de Noé, após o dilúvio, decidiram construir uma torre que alcançasse o céu, a morada de Deus, e reunisse os homens em um só lugar, a cidade de Babel. Deste modo, contrariando as ordens de Deus aos primeiros habitantes da terra para que espalhassem sua prole pela terra. Tomados pelo orgulho, sofreram a ira de Deus, que através de eventos naturais teria para alguns derrubado a torre. O orgulho é a matéria-prima para a construção da torre. Sem dúvida, um sentimento que, quando exacerbado, perde suas qualidades e torna-se fraco, e assim também ocorre com tudo que dele é gerado. A torre é o arcano maior, que representa a ruptura do atual. Geralmente revela que o consulente está insistindo em viver numa situação ilusória, que não tem possibilidades reais de concretização, ou que foi construída através de meios impróprios, onde alguém foi prejudicado. Nesse sentido, é uma carta de tarô que indica o fim de um ciclo e início de outro. É a oportunidade de recomeçar e fazer tudo de modo diferente. Logicamente, fins de ciclo demandam desapego e a compreensão de que o Maestro Universal
rege cada acontecimento em nossas vidas. Segundo a leitura da Lotus Esoterismo, a torre indica que é hora de se reerguer, ter coragem, levantar a cabeça e sacudir a poeira, pois algo melhor está sendo reservado para você no novo caminho que você irá percorrer. Palavras-chave: provas, rompimento, fim necessário, reorganização, libertação, construção. Construímos a torre baseados na ilusão dos desejos e prazeres do nosso falso ego no mundo estritamente material. Acreditamos que a torre construída é eterna e indestrutível, mas pelo contrário, ela é instável e se torna fraca, especialmente porque o ego alimenta seus interesses momentaneamente. Assim que satisfeitos ou alcançados, os desejos e objetivos não são mais interessantes e o ego parte em busca de novas aventuras. Pode ser triste ver o seu mundo ruir, com tudo aquilo que você sempre acreditou ser perfeito e bonito, mas saiba que esta característica perene da vida é a sua salvação, é a sua chance de ver o mundo e a vida como eles realmente são, é a sua chance de reconstruir a sua torre com bases sólidas e realizações concretas, onde os prazeres sejam voltados ao que realmente tem importância na vida. A mensagem desta carta é: liberte-se da torre da ilusão e reconstrua a sua realidade. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 17, a estrela, por Lotus Esoterismo. Quando você faz um pedido a uma estrela, não importa quem você seja, tudo o que seu coração desejar se tornará real. Ned Washington. A estrela é um símbolo muito presente em histórias e artes desde os tempos mais longínquos. Sempre exerceu uma fascinação sobre os homens, que criaram várias teorias românticas e práticas para explicar a existência das estrelas e por que estavam ali. Ainda hoje, conhecendo como são formadas, quando olham para o céu, se encantam e divagam sobre a imensidão do universo. Sempre usada como um sinal celeste para indicar aos navegantes que rumo tomar, são várias as funções da estrela, que se acumularam ao longo de todos esses anos. As crianças aprendem desde cedo que ao escolher uma estrela e fazer seu pedido, ela se realizará. Algumas até adotam uma estrela de estimação. O fato é que uma estrela é um sinal para quem está buscando algo. Ela indica um nascimento e, inclusive, esta ideia foi bem representada pelas artes, quando relacionam a estrela com o nascimento físico de bebês. Não podemos, logicamente, nos esquecer das várias menções bíblicas sobre estrelas, dentre elas, aquela que conduziu os reis magos ao local do nascimento de Jesus. A estrela é uma carta de tarô muito otimista. Revela uma pessoa que está valorizando o lado bom da vida. A estrela fala da esperança e da inspiração que surge indicando como devemos proceder a fim de alcançar a vitória. É o surgimento de uma pequena luz no momento de escuridão e dúvidas. Esta carta traz um pouco de equilíbrio para a vida do consulente e afirma que qualquer que seja a questão, será pautada por bons sentimentos e magnificência. A estrela indica ótimos presságios quando o assunto é sobre relacionamentos que envolvem o amor, como relacionamentos afetivos, familiares e amizades. Este é o sinal que o consulente espera, se estiver em dúvidas sobre o caminho ou um plano. Nesse sentido, faz o papel de estrela guia, conduzindo o consulente à animação de um novo caminho que será feliz. É também uma promessa de que o destino se cumprirá. Palavras-chave: esperança, pureza, destino, bondade, nascimento. Segundo a leitura da Lotus Esoterismo, é hora de ver o lado bom da vida e de valorizar a todas as conquistas, não importando o tamanho delas. Quando estamos receptivos às coisas boas da vida, sabemos que não existe problema sem solução, e encontrar a solução é uma questão sobretudo de esperança e fé. Também devemos ter paciência e atenção para aguardar e captar o momento em que a solução irá se revelar para nós. Invertida, a estrela revela um desequilíbrio das emoções, revelando uma pessoa afetada e exagerada em seus sentimentos, vivendo fora da realidade. A mensagem desta carta é: anime-se, pois a tua estrela está brilhando. Teu destino se cumprirá de forma feliz.
Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 18, a Lua, por Lotus Esoterismo. A melhor visão é a intuição. Thomas Edison. A Lua, como símbolo isolado, já está relacionada com a energia feminina, portanto, à intuição e ao lado interior, passivo, sensual e mais obscuro do eu. Nesse sentido, os outros elementos apresentados na lâmina só tendem a reforçar esta ideia e demonstrar a dualidade da relação de que podemos estabelecer com a Lua. Pode nos levar tanto ao céu, sabendo enxergar o que ela revela, quanto ao inferno, deixando que a ilusão nos domine. A Lua revela que a verdade virá à tona, não importa o quão penoso esse processo seja. Portanto, para negociações ou relacionamentos, indica que uma das partes não está agindo de maneira correta, o que será revelado levando a consequências. Se o assunto for de cunho pessoal, mais voltado para relacionamentos, pode indicar uma tendência para o ciúme exagerado e sem motivo. O relacionamento que se apresenta sob esta carta geralmente não é muito equilibrado, pois tem sentimentos confusos e muitas agitações entre os envolvidos. Este arcano maior também indica que, se houver segredos, eles poderão ser revelados. Também pode haver casos de calúnia e difamação. Isso deixa claro o caráter ilusório da situação. Embora tudo leve a crer que a calúnia é a verdade absoluta, a verdade aparecerá, mas não será um processo simples. A Lua revela uma situação pela qual devemos passar a fim de progredir em nosso caminho. Palavras-chave: intuição, simbolismo, reflexão, ilusão, sensibilidade, lucidez. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, a Lua revela uma energia criativa muito grande, com o desejo de criar muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, inevitavelmente, outras coisas são esquecidas e relegadas ao segundo plano, pois a criatividade traz consigo um otimismo, energia e possibilidades, que são destinados a concretizar as aspirações envolvidas. Mais uma vez, a ilusão tenta minar esta energia positiva, desvirtuando a realidade do consulente. Se não mantiver o olhar atento, a confiança, a liberdade e a alegria podem ser perdidas. A força que se destaca aqui é a da intuição, que deve nos revelar a verdade sobre as coisas, retirando o véu da ilusão e as máscaras. É uma carta do tarô que indica que já temos conhecimento e experiência de vida necessários para seguir nossa intuição e desvelar a verdade da realidade, mesmo que não seja tão bonita como o esperado. Somente assim poderemos, dentro da noite, ter a certeza de que o sol voltará a brilhar quando o dia vier. Invertida, a Lua revela enganos, desilusão e falso julgamento. A mensagem desta carta de tarô é: retire o véu da ilusão e veja a realidade como ela realmente é. Somente assim poderá avançar. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 19, o Sol, por Lotus Esoterismo. Volta teu rosto sempre na direção do sol, e então as sombras ficarão para trás. Provérbio oriental. O sol pode ser associado com a luz em si e com tudo o que brilha, mas traz um sentido concreto, como o ouro. Em sua representação no tarô, apresenta uma ligação com o símbolo de Gêmeos e o período do mês de maio, que no hemisfério norte é o período do solstício de verão, época em que o sol reina por mais tempo que a noite, no período de 24 horas que compreende um dia. Também podemos verificar a associação com os ditos Filhos da Luz, encontrados na história da humanidade, como símbolo central da lâmina, porém nenhuma referência mais precisa pode ser feita, uma vez que o Sol em si é representado de maneira mais comum. Os elementos adicionais é que revelam um pouco mais sobre o significado da carta. Bom destacar mais uma vez a escrita incomum do número 19 em Romanos, mantida pelos decks mais antigos e tradicionais. Esta carta fala do estágio supremo da existência, quando somos lembrados da importância de dar sem se preocupar em receber algo em troca. De acordo com a leitura da Lotus Esoterismo, o Sol carrega o poder do Eu Divino. Sua energia é calma, consciente e intensa, revelando a junção da beleza e da perfeição de uma vida, onde o mundo físico e o espiritual vivem em harmonia. Emoção e razão trabalhando juntas podem levar o consulente a alcançar a vitória.
Esta carta do tarô indica amizades e todo tipo de relacionamento positivo. O amor incondicional é distribuído de forma igualitária. A energia presente no Sol é masculina, quente e potente. Podemos dizer que se opõe ao arcano maior, a Lua, em todos os sentidos. Palavras-chave: resplendor, triunfo, vitalidade, alegria, saúde, beleza. Perceba a sua essência divina. Você tem o poder de criar a sua realidade e de atuar de forma positiva na realidade dos outros. Você pode ser o responsável por levar à luz a vida de alguém. Invertido, o Sol revela grandes adversidades, uma bela aparência para algo oco e vazio de valor. Quem tem o Sol guiando seus passos, certamente está com excelente proteção e caminhando na direção certa. A mensagem do Sol para você é: você nasceu para brilhar, espalhe o amor e brilhe por onde for. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 20, o julgamento, por Lotus Esoterismo. Não espere pelo juízo final, ele ocorre diariamente. Albert Camus. A melhor associação que podemos fazer com esta carta é o tema do juízo final, a última oportunidade para fazermos um balanço do que acertamos e do que erramos, do que deve ser melhorado para avançarmos na nossa vida de forma evolutiva. O símbolo do anjo com a trombeta que aparece em alguns decks da lâmina do julgamento reconta esta ideia do juízo final. O julgamento revela desejos de elevação por parte do consulente. Neste sentido, muitas vezes esperamos que o julgamento venha de fora e tendemos a nos preocupar demais com a opinião e julgamento dos outros acerca dos nossos atos. Uma prisão é construída se depositarmos nossas energias na preocupação com a opinião alheia, pois tendemos a fazer o que agrada aos outros e esquecemos que devemos ser coerentes, primeiramente com os desejos e princípios do nosso espírito. O grande julgamento então começa quando nós passamos a definir somente pela nossa própria avaliação se temos mérito para avançarmos e atingirmos o patamar mais elevado que tanto almejamos. Neste momento, é preciso avaliar nossos sentimentos com franqueza e imparcialidade, pois podemos fazer um julgamento que nos beneficie, deixando de lado alguns erros ou defeitos que necessitem de reparos essenciais para avançar. Também podemos ser irredutíveis e impiedosos e, nesse caso, jamais seremos capazes de nos sentirmos merecedores de atingir nossos objetivos. É uma grande armadilha se agirmos assim, pois não podemos ser verdadeiramente misericordiosos e amorosos com os demais, se não aplicarmos esses sentimentos primeiramente a nós mesmos. Segundo a leitura da Lotus Esoterismo, no aspecto prático, este arcano maior revela que se alguma questão já está em andamento, o julgamento será favorável e a estabilidade deve ser promovida. Palavras-chave: despertar, renovação, vida eterna, santidade, nascimento, ser julgado. É tempo de rejuvenescimento e cura. É tempo de despertar para o novo patamar atingido pelo consulente depois de libertar-se do autoaprisionamento imposto durante tanto tempo. Liberdade de caminhar, enfim. O passado definitivamente fica para trás e agora o consulente deve se esforçar para percorrer um novo caminho em direção ao próximo patamar, de posse de tudo aquilo que já absorveu como aprendizado e que agora faz parte de um caráter modificado, melhor e mais forte. O julgamento invertido indica uma pessoa que gosta de reviver o passado e situações onde o juízo está comprometido. A mensagem desta carta de tarô para o consulente é: a situação já foi definida a seu favor. Permita-se avançar e ser feliz. Significado das cartas do tarô, arcanos maiores, carta do tarô 21, o universo. Tudo que é poderoso, assim é, porque é unidade. Lao Tse. Amplamente conhecida como o mundo, aqui adotamos o nome universo por possuir um conceito muito mais abrangente. Em sua lâmina, apresenta 4 figuras, curiosamente relacionadas aos 4 evangelistas. O formato amendoado e grinalda que envolve a figura central faz referência à amêndoa, que foi considerada durante muito tempo originária de criação espontânea e representaria a castidade,
que também pode ser vista na presença da auréola. Esta carta é muito auspiciosa e revela que o êxito completo está garantido ao consulente, pois significa a totalidade ou grande destino. É o famoso lugar certo na hora certa. Tudo isso porque o consulente está vivendo dentro do ritmo de unidade com os demais elementos da vida. Assim, seus passos são acertados. O poder da mente está em alta e tudo tende a ser feito com perfeição agora. As emoções atingem seus níveis mais elevados e o universo revela então uma pessoa com alto grau de amor altruístico que se preocupa com os demais seres do planeta e que possivelmente esteja envolvida com trabalhos sociais ou de caridade. No plano prático, revela sucesso sólido em todas as atividades e uma excelente saúde física. Palavras-chave: unidade, completude, comunhão, alegria, celebração, muita sorte, êxito. Segundo a leitura da Lotus Esoterismo, essa carta indica a unidade de toda a criação. Somos parte de um todo e tudo é parte de nós. Quando entendemos isso, somos preenchidos por luminosa sabedoria e completo entendimento das razões da vida. Assim, somos capazes de nos unirmos em perfeita comunhão com Deus. Invertida, esta carta revela grande fracasso. Quando o universo aparecer para você, saiba que você atingirá o sucesso que deseja e pelo qual tanto lutou. Seria bom se você pudesse também ajudar seus irmãos que ainda estão neste processo. A mensagem do último arcano maior para você é: aproveite o momento de sucesso, comemore e desfrute da alegria, para que mais coisas boas lhe sejam acrescentadas.